Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos, respira bem fundo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia, mais uma noite, reunidos em Teu nome, Senhor. Primeiramente, Senhor, como todos os cultos nós fazemos aqui, Senhor, eu quero lhe pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, Senhor. Perdão pelas nossas falhas. Perdão por pouco nós orarmos a Ti. Por pouco nós buscarmos a Ti cada dia, Senhor. Por causa de nosso trabalho, da correria do dia a dia. Até muitas vezes esquecemos de falar contigo. Só lembramos de Ti, Senhor, nas horas ruins, quando tem algum problema, alguma doença, aí sim buscamos a Ti. E nas horas boas acabamos esquecendo de Ti. Então, Senhor, nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, e obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito por nossas vidas, mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos contigo, mas o Senhor tem nos abençoado muito, tem nos protegido, tem nos guiado, tem nos abençoado, por mais que somos falhos. Então, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche este lugar, toque em cada um nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você, inimigo, você, Satanás, com seus demônios, você que tenta tocar em nossas vidas, tenta tirar a nossa fé, tenta roubar a nossa esperança. Eu declaro a vocês, demônios, em nome de Jesus, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso e bate em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Ô Davi, põe para mim Tiago 4, o 13 e o 14. Eu li esses dias mesmo isso aqui, só que devido a um vídeo que eu assisti essa semana, o Espírito Santo me tocou para trazer essa palavra novamente. Agora escutem. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês, presta atenção nesse aqui, ó. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Vamos ler de novo, ó. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Eu fiz essa pergunta o dia que eu li, né? Fazer de novo. Quem sabe como vai ser o teu dia amanhã, Argamão? Ninguém sabe? Eu vi um vídeo essa semana
acho que alguns já devem ter visto. O cara foi visitar no hospital um pai de um amigo dele, e que estava já desenganado pelos médicos. Aí ele chegou lá, começou a conversar, e ele perguntou, né, para esse senhor se ele se arrependia de alguma coisa da vida dele. Ele falou sim, de não ter feito as coisas melhores para Deus. Ele sempre trabalhou, lutou para a família, para ganhar dinheiro, para comprar carro, casa, passear, e as coisas para Deus ele fazia conforme dava tempo. E ele estava arrependido, porque, que nem ele falou, do que adiantou tudo que eu conquistei, agora vou morrer, tudo vai ficar, e que tesouro eu conquistei lá no céu, com o pouco que eu fiz para Deus. Aqui é como essa passagem diz, nós somos como uma neblina, ela vem, fica um pouco e some. Quem conhece, o pastor Trovato já fez umas perguntas dessas aqui, né? Quem conhece alguém aí, bem, com 150 anos de idade? Com 120? Com 100? Eu não conheço pessoalmente ninguém com 100, só escuta falar, né? E hoje a gente está, o máximo que o padrão de vida do ser humano é 70 anos, 80 anos, e passa ligeirinho. E a gente trabalha todo dia, correria para ganhar dinheiro, para trocar de carro, arrumar casa, andar bem vestido. E para Deus, se der tempo, hoje eu vou no culto porque eu tenho que terminar meu serviço, tenho que trabalhar. Prioriza o serviço e deixa Deus do lado. De sábado a gente precisa de gente, né, para trabalhar, para limpar. Não, a minha casa, eu tenho que limpar a minha casa. Da igreja, tem irmãos que vai lá. Você está deixando de ajuntar tesouros nos céus e ajuntando tesouro aqui onde a traça, a ferrugem come. Então nós temos que priorizar as coisas de Deus, irmãos. Buscar mais a Deus. Temos que trabalhar? Temos. Senão a gente não vive direito nessa terra. Mas temos que priorizar mais as coisas de Deus, para nós estarmos juntando tesouro no céu, porque é lá que nós vamos passar a nossa eternidade. É lá que não tem fim. É lá, como a palavra de Deus diz, que o papai está preparando uma morada, uma casa para nós. E se for do jeito que a gente imagina e que mostra na Bíblia que lá as ruas são de ouro, imagina como serão as casas. Se aonde a gente pisa vai ser de ouro, imagine aonde que nós vamos morar. Se pegar a melhor casa do mundo, não se compara, eu acho, com a pior casa que vai ter no céu. E você vai querer morar, lógico, né? Se a gente for salvo, nem que for a pior, mas a gente quer morar melhor lá também. Por isso nós temos que buscar ajuntar tesouros no céu. Orar mais, buscar mais, servir mais ao Senhor, vir aqui sempre que puder. Muitas vezes, ou viu no grupo lá alguém pedindo para vir ajudar, deixa a tua casa de lado e vem para cá. Porque assim você está ganhando galardões lá no céu. Você está juntando riquezas no céu. E aqui você pode ser a pessoa mais rica do mundo. O dia que você, conforme essa neblina, for, vai ficar. Você não vai levar nada. Então priorize as coisas de Deus. Faça o teu melhor para Ele. Amém? Junte riquezas no céu, porque aqui o nosso tempo é curto. E tudo que você, eu, nós conquistarmos, aqui vai ficar. O carro novo vai virar ferro velho. Tudo, a tua roupa nova
um dia vai virar trapo. Então procure ajuntar tesouros no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos estar nos pontos de pé novamente. Eu queria estar orando agora para o pai do Marcelo, que fugiu o nome dele. Como é o nome dele mesmo? Seu Tacílio. Ele vai passar por uma cirurgia no intestino lá em Cornélio agora. Ele estava aqui, foi transferido para lá meio com urgência agora há pouco. Então vamos, Cornélio fica para cá, né? Vamos estar direcionando nossas mãos para lá? Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor envia um exército de anjos lá no hospital em Cornélio Procópio. Anjos cirurgiões, anjos enfermeiros, anjos anestesistas. Sim, Senhor. Aqueles anjos que o Senhor usou para me curar, para ajudar aqueles médicos o dia que eu fiz a cirurgia, Senhor. Mande eles para lá, Senhor. E ajudem, Senhor, os médicos que vão operar o seu Otacílio nesta noite. Que ele venha a ser, Senhor, curado, restaurado, e venha a ter a chance, Senhor, da salvação, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha também acalmar o coração da família dele, ó Pai. Em nome de Jesus. E nós declaramos aqui, em nome de Jesus, a cura do seu Otacílio, Senhor. Em nome de Jesus. E nós amarramos, repreendemos e lançamos por terra agora, em nome de Jesus, todo espírito de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Como o Lu falou, tem alguém aí que quer dar um testemunho hoje? Talvez é um testemunho pequenininho, né, para a gente, mas para alguém que está precisando disso é grande. Pode se sentar. A paz do Senhor, né, irmãos? Assim como o pastor Edmar falou, para vocês pode não ser nada, para mim foi uma grande coisa. Eu estou com um aparelho de ar-condicionado na minha casa, está num cantinho assim, que o rapaz ficou de vir até agora não veio buscar. E esses dias eu saí, só que ao contrário, eu saí na pressa, mas eu dei uma canelada naquele ar-condicionado. Gente, que dor, que dor, que dor. Falei, sangue de Jesus tem poder. Na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a clamar. Então, pelo impacto da batida, pela dor, eu falei, vou ficar com a minha canela roxa uns 15 dias agora. Gente, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, nem marca não ficou, nem vermelho não ficou. Eu falei, isso foi milagre. Pela pancada que deu, então louvado seja Deus, porque doeu muito. Amém. A pastora falou, né? Agora me veio na memória que tem uns 15 dias? Uns 15 dias atrás lá na construção, quem não sabe eu trabalho com o Paulo na construção. Eu estava fazendo um serviço, fazendo rejunte na parede, e na pressa de terminar logo, coloquei uma escada. E só que eu estava terminando, né? Vamos embora, vamos acabar. E uma bobeada que eu dei assim, a escada escorregou. E eu acho que eu assustei, eu errei o pé na escada, eu enfiei a perna no degrau, a escada terminou de cair, eu caí para um lado e a escada caiu para o outro. E eu bati essa parte aqui da perna, até aqui, queimou, na verdade, devido ao atrito. Mas andou ali para eu quebrar o fêmur.
A hora que eu enfiei a perna, eu falei, misericórdia. Me veio na cabeça assim, eu quebrei a perna, misericórdia. Foi até, acho que no susto, eu terminei de cair, o Paulo me ajudou a levantar, eu voltei a trabalhar quietinha. Mas assim, foi um livramento muito grande, porque é uma altura baixa, mas, que nem eu ainda falei, Deus teve misericórdia que a escada terminou de cair, porque se ela enrosca, se ela trava, com o tranco que eu dei, eu tinha quebrado a perna. Mas Deus teve misericórdia ali naquele momento, e Deus deu o livramento, graças a Deus, assim, não machucou, não senti, não machucou o joelho, não machucou a perna, ficou um pouquinho roxo, mas foi por poucos dias. Mas graças a Deus, Deus tem tido misericórdia do nosso serviço, fora os outros livramentos que a gente já teve também da construção, e Deus tem cuidado. Amém? Glória a Deus. Antes da gente fazer o ofertismo aqui, quem conseguiu assistir aquele filme que eu falei lá, Oficina do Diabo? Alguém conseguiu? Conseguiu aquele dia, Karina? É que ele é um filme lançamento 2025. Da Brasil Paralelo. Eu tenho um aplicativo lá que saiu o lançamento, ele entra, né? Eu assisti por esse aplicativo lá da televisão. Mas se puder, acho que é R$10, né? O Brasil Paralelo lá. Nem que for pagar, assistir depois, né? Mas é interessante, irmãos. Eu assisti aquele dia. Amanhã, aquele nós assistimos, eu vou assistir de novo e, se abusar, eu quero assistir mais uma vez. Porque eu gosto muito de assistir esse filme evangélico, né? Ajuda a gente a reativar, né? Alimentar a nossa fé. E esse filme, irmãos, é um filme feito por católicos, só que eu, até agora, de muitos e muitos filmes evangélicos, eu nunca assisti um filme que mostra a realidade de como Satanás trabalha na nossa vida. É aos pouquinhos. Até o demônio novato, ele quer acelerar a desgraça de um camarada que ele está cuidando lá, e o outro mais velho fala, não é assim que a gente trabalha a longo prazo. Então, a gente tem que vigiar todo dia, irmãos, porque Satanás, ele está, que nem até uma cena lá que mostra, né? Eles vão numa jogatina lá, aquela mulherada e bebida, os caras bagunçando, o novato pergunta, cadê os demônios daqui? Fala, para que aqui? Aqui já é todo mundo do demônio, né? Aí fomos aonde que eles estão? Aí ele leva na igreja. Tinha mais demônio dentro da igreja do que fiel. E é verdade. Porque no mundo, nos bares, nas boates, nos botecos, para que ele vai estar lá se o povo já está tudo? Já é dele. Então ele fica aqui, vigiando. Lá fulano, fulano não está prestando atenção no culto. Lá fulano fofocando dentro da igreja. Ele está com o zoião desse tamanho na gente. Então, e é verdade. Se abusar, está cheio. Por mais que o Espírito Santo esteja aqui, os anjos estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor. Como a Bíblia fala, e está cheio. Se a gente conseguisse ver com nossos olhos espirituais, né, como que estão procurando uma brechinha para começar a cutucar e pegar a tua vida. Então nós temos que vigiar, irmãos, todo dia. Eu fiz tal coisa, eu pequei, não deu nada, não. Não deu nada, não? E daqui 10 anos, se nós chegarmos até lá, se tiver 10 anos na tua vida ainda, e daqui 20 anos, e daqui 30 anos, é assim que ele trabalha. O diabo não planta para colher amanhã, ele planta para colher lá na frente. Então a gente tem que vigiar, irmãos, que o bicho está solto e quer pegar, porque ele sabe que ele é derrotado, mas ele quer levar com ele o maior número de pessoas possível. Então vigie, irmãos. E quem puder, vai tentar, mas daqui a pouco está já no YouTube.
Assistam esse filme. Assistam uma vez. Logo, tem umas coisas que a gente sabe que é errado lá no final, lá que eu entendi aqui lá como o tal do purgatório, que determinada religião fala, né? Mas a gente entende disso aí. Mas o começo, como que o diabo age em nossas vidas, é muito interessante, irmãos. E é daquele jeito mesmo. A graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ai, Deus é bom. Amém. Glória a Deus. E assim como o pastor Edmar estava ministrando, a palavra do Senhor diz, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que vigiar. Lá em 1 Pedro capítulo 5, deixa eu ver aqui. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nele fala, sede sóbrio e vigilante. Deixa eu abrir aqui. Faz favor, abre da Nova Almeida atualizada, Davi. Pedro escreveu, seja sóbrio e vigilante, para a gente ver que o diabo, ele não brinca em serviço. Assim como o pastor Edmar falou desse filme. Ele fica só de tucaia, pega aqui, pega ali, e devagarzinho vai minando, igual vai comendo pelas beiradas. Quando a pessoa vê, a derrota está feita, a desgraça está feita. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Ele escreveu assim, sejam sóbrios. Coloca na Nova Almeida atualizada, a NAA. Não, essa é a linguagem de hoje, a NAA. Então tá bom. Mas tá jóia. Ele fala assim, seja sóbrio e vigilante. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém quem possa devorar. Então veja bem, sede sóbrio e vigilante, o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo de vocês, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para quem ele possa devorar. Então nós sabemos que o propósito, que o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Então o desejo dele o que é? Acabar com a raça do homem. O desejo dele é tirar o homem da presença do Senhor. Assim como esse filme mostra, lá na festa, no meio da bagunça, ali já é tudo dele. Como diz a expressão, está tudo dominado. Né? Já está tudo dominado para as trevas. Mas quem que o diabo vai tentar tocar? Naqueles que estão andando na presença de Deus. Naqueles que estão buscando a presença de Deus. Até uma vez eu ouvi uma pessoa contando... Acho que foi o Marcos Feliciano que falou. Diz que 2 demônios se encontraram. Um demônio estava todo bonitinho, de terninho, tudo alinhadinho, certinho. E o outro chegou todo descabelado, rasgado, todo machucado. E o demônio que estava bonitinho, o que estava tudo bagunçado, falou para o outro. Ué, rapaz, de onde você está vindo? Eu estou vindo de uma igreja aí. Ué, mas... Está vindo de uma igreja desse jeito, tudo bonitinho? E você, está vindo de onde? Rapaz, eu fui num culto aí, lá o povo é de dar glória a Deus, lá o povo é de sapatear, lá o povo é de orar, tomei a maior surra lá. Então nós temos que, a nossa batalha ela é espiritual, é o nosso posicionamento com Deus que nós vamos destruir a obra do diabo na nossa vida. Então, como Pedro alerta, para a gente ficar sóbrio e vigilante. O que é isso? Não dê bobeira. Não pense que está tudo bem. Não pense que você está ok. Não pense que você é joia. Em todo tempo a gente tem que estar ali tentando se consertar com Deus. Porque na maioria das vezes, o que o diabo quer que a gente pensa?
E é que a gente pensa que a gente é top, que a gente está bom, que a gente já chegou lá, eu não preciso mudar mais nada, eu já estou legal. Muito pelo contrário. A palavra de Deus fala lá em 1 João, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Mas se nós confessar o nosso pecado, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então nós temos que estar em todo o tempo sóbrio e vigilante. Nós temos que lembrar que o diabo, ele não brinca em serviço. Enquanto o crente brinca de ser crente, o diabo faz hora extra. E uma palavra que Deus trouxe no meu coração, em relação a isso, é a questão da rebelião. Porque muitas pessoas se rebelaram contra Deus, lá no coração, achando que ela estava cheia de razão. Assim como o pastor Edmar estava falando no início, às vezes a pessoa coloca lá, nós vamos limpar a igreja no sábado, quem puder nos ajudar e tal. Aí a pessoa vê, faz de conta que não vê, mas não está nem aí. Então a palavra fala também para nós termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a igreja do Senhor, nós temos que estar unidos num só propósito, num só objetivo, num só fazer. Então, nós temos que estar unidos. E o diabo, o que ele vai colocar na nossa cabeça? Que nós estamos cheios de razão. Sempre é o eu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a rebelião, com o ir contra, porque conforme nós vemos na Bíblia, a rebelião, ela foi um dos principais fatores que levou muitos à destruição. Ou vamos dizer uma coisa, quem já viu alguém que se rebela se dar bem na vida? Não existe alguém que se rebela dar bem na vida, aquele que é do contra, principalmente com a palavra de Deus. Principalmente naquilo que diz respeito ao reino de Deus. E nós vamos ver, faz favor, Davi, abre para nós Salmo 78. Então nós temos um espelho que nós temos a história do povo de Israel. Olha o que aconteceu na vida do povo de Israel por causa da rebelião. Muitos morreram, por causa da rebelião, eles não entraram na terra prometida, tinham tudo ali, como diz a expressão, a faca e o queijo na mão. Mas por causa da rebelião, eles perderam a bênção do Senhor e pior ainda, morreram. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Então aqui o Senhor está falando, é um salmo de Asaf. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir palavras e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores e o poder e as maravilhas que Deus fez. E aqui até o verso 8, ele vai estar relatando as maravilhas do Senhor. Ele vai estar relatando tudo aquilo as maravilhas que o Senhor fez no deserto, a provisão de Deus. Abre lá no verso 10 agora, Davi. Então, lá no 1, ele falou, no filho meu, dá ouvido à minha lei. E lá em Deuteronômio, o Senhor fala, né? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado de fazer tudo conforme está escrito. E veja bem, o que Israel fez? Então, Deus deu a lei, e aí no verso 10 vai dizer, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, se esqueceram das suas obras e das maravilhas que havia mostrado.
Aí vai falando no 12. Deus fez prodígio na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar, fez passar por ele, fez parar a água como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e à noite um clarão de fogo. No deserto fendeu a rocha, deu água de beber abundantemente, como de abismo, da pedra fez brotar a torrente, fez manar água dos rios. Então, o Salmo começa falando para eles darem ouvido à voz do Senhor. Darem ouvido. E conforme nós vamos vendo na história do povo de Israel, conforme ele fala aqui, era a ordem de Deus para que os pais contassem para os filhos todas as grandezas que o Senhor tinha feito no meio deles. Porque não é igual no nosso tempo de hoje. Não tinha lá como eles fazer um store e daqui 10 anos, olha filho, esse dia aqui, Deus, vamos colocar lá Abraão falando para Isaac, olha Isaac, esse dia aqui, eu levei você lá no monte para te matar. Ali eu ia te sacrificar, mas aí no momento certo Deus proveu um cordeiro. E não tinha como eles fazer um store, a hora que o mar estava abrindo. Olha aqui, nós estávamos passando o exército egípcio atrás de nós, mas de repente, milagrosamente, Deus abriu o mar vermelho e nós passamos. Então naquela época, eles não tinham nada escrito. Eles não tinham como tirar foto. Então Deus falou, os pais vão contando para os filhos e os filhos de seus filhos. Então tudo que eles faziam, eles iam contando para os seus descendentes. Para quê? Para não ficar no esquecimento. Lá quando eles estavam para entrar na terra prometida, quando Deus abriu o Rio Jordão, assim que a Bíblia fala que era o período de maior cheia do rio, a água estava transbordando a margem do rio. E Deus abriu o rio, eles passaram a seco, e Deus deu a ordem para que cada chefe de tribo tirasse uma pedra do fundo do rio, e do outro lado eles fizeram um altar. Aí Deus falou, olha, para que quando seus filhos perguntem o que é isso, aí vocês vão contar que o Deus de seus pais abriu o rio e vocês passaram a seco. Então, assim como ele está falando aqui, olha que nós não vamos encobrir dos nossos filhos, nós vamos contar tudo para a nossa geração vindoura. Então, todos os milagres, todas as grandezas que o Senhor fez ali durante o período, tanto quando eles saíram do Egito, quando Deus proveu água, proveu alimento, proveu maná, durante os 40 anos no deserto, era para eles estar contando para a geração futura. E principalmente, escuta a minha lei e dê ouvido à palavra da minha boca. Aí aqui no verso 10 vai dizer que eles não guardaram a aliança do Senhor. Então, por quê? A ordem de Deus era, guarde a minha aliança. A ordem do Senhor era, anda na minha presença e ser perfeita. A ordem de Deus era, se vocês atentamente ouvir a minha palavra e ter cuidado de fazer tudo conforme aqui está escrito. E o que o povo fez? Não guardaram, não deram ouvido à voz do Senhor. Então isso aqui foi uma rebelião contra Deus. O povo e aqui vai continuar falando que eles rebelaram contra Deus, duvidaram de Deus. Então tudo que Deus, no verso 17 diz assim, mas ainda assim continuaram a pecar contra Deus e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo e tentaram a Deus no coração. Então, para nós vermos que lá no livro de Números, nós vamos ver o que aconteceu com essa geração. Mais de 603.550 pessoas morreram no deserto por causa da rebelião. Então, o que a rebelião fez com esse povo? Fez eles perderem a terra. Eles perderam a promessa de Deus por causa da rebelião. E o que a rebelião traz no nosso coração? Traz um sentimento assim de que nós estamos cheios de razão. Por que a gente se rebela? Porque não concorda. Às vezes o pastor fala alguma coisa, mas eu não concordo. Eu não acho que deve ser assim. Mas não é bem assim. Então isso é uma rebelião.
Porque nós vamos ver que a Bíblia diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Então, quando nós nos levantamos contra uma autoridade, levanta como autoridade eclesiástica, uma autoridade política, filho se levantar contra pai, esposa se levantar contra esposo, isso é uma rebelião. Nós estamos nos levantando contra alguém que Deus estabeleceu como autoridade. Então isso é rebelião. Então nós temos que estar atento porque o diabo ele anda em derredor. Então toda essa rebelião do nosso coração vai nos deixar o quê? Cheio de, como dizer, nós estamos cheios de razão. Porque a gente vai se rebelar por quê? Porque nós estamos cheios de razão. Porque nós temos os nossos motivos. Eu quero sempre saber mais do que o outro. E com isso nós estamos nos rebelando contra aquilo que o Senhor já estabeleceu. E toda a história de rebelião aqui na Bíblia, nós vamos ver que levou o homem à destruição. Toda rebelião levou o homem à destruição. Não tem um caso de rebelião na Bíblia que não acabou em morte, que não acabou em destruição. Não existe um caso aqui na Bíblia. A única pessoa que se rebelou contra Deus, mas Deus não fez o que falou que ia fazer, foi o Acabe, porque ele se arrependeu. Deus tinha dado uma sentença contra ele, que ele ia morrer, mas ele viu tudo o que Deus fez por meio do profeta, e o rei Acabe se arrependeu, e não aconteceu o que Deus falou que tinha acontecido, mas porque ele se arrependeu. Quanto aos demais, todos eles morreram, todos eles pereceram, porque não deram ouvido à voz do Senhor. Então nós temos que estar atento, porque é exatamente isso que o diabo quer que a gente pensa. Que a gente que sabe, que a gente está cheio de razão, que o outro não sabe nada, que não precisa isso, que não precisa aquilo. Então nós temos que estar atento, assim como Pedro falou, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso inimigo, ele anda ao derredor procurando alguém que ele possa tragar. E quem é que ele vai tragar? Vai tragar aquele que não está dando ouvido atentamente à voz do Senhor. Ele vai tragar aquele que está andando de acordo com a tua própria vontade, de acordo com as tuas próprias razões. Então nós temos que estar atentos, porque Satanás, o que ele vai fazer? Ele está, assim como o pastor Edmar falou, ele está na igreja, observando quem tá prestando atenção, quem não está nem aí. No nosso dia a dia, o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos perdendo tempo. Então ele anda ao derredor em todo o tempo nos observando. Basta lembrarmos de Jó. Lembra de Jó? Satanás chega na presença de Deus, Deus fala, você viu meu servo Jó? Satanás, mas é claro, por que ele serve o Senhor em todo o tempo? O Senhor dá tudo que ele quer, o Senhor faz toda a vontade dele. Aí Deus abriu uma exceção, Deus permitiu que ele tocasse nos bens de Jó, mas não tocasse, não matasse Jó. Então Jó falou assim, bendito seja Deus, Deus me deu e Deus tirou. Toda aquela luta, todo aquele sofrimento que Jó passou, em momento algum ele blasfemou contra Deus. Bendito seja Deus, Deus me deu e Deus tirou. Então nós temos que tomar cuidado também, que nós somos muito propensos a murmurar. Nós somos muito propensos a murmurar, a reclamar. De repente as coisas não estão indo muito bem do jeito que a gente gostaria. E a gente já tende a murmurar, e às vezes não fala com os lábios, mas lá no coração, fica só maquinando. Deus conhece o nosso coração. Então nós temos que estar, por isso que Pedro fala, seja sóbrio e vigilante. Jesus também no finalzinho de Marcos 13, estejam sóbrio e vigilante. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Lá em Coríntios fala essas coisas, Paulo escreveu lá no... João escreveu na primeira carta, filhinho, essas coisas escrevi para que vocês não pequem. Então, tudo que está aqui na Bíblia é para que nós não pecamos. Mas se acontecer da gente pecar, sabemos que nós temos um advogado junto ao Pai. João que escreveu na primeira carta. Então, nós temos que entender
que todos nós, infelizmente, nós estamos propensos a pecar. Mas nós não podemos viver no pecado. João também escreve: aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Mas aquele que conhece a Deus, automaticamente, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais sensível ao pecado a gente está. Qualquer coisinha errada que a gente faz, na hora a gente, Senhor, tem misericórdia. Hello, né, tia Ana? Hello, o que você está pensando? O que você está fazendo? E aí a hora, gente, Senhor, tem misericórdia. O que eu estou pensando? O que está passando no meu coração? Então, meus amados, não é à toa que a palavra fala para nós estarmos atentos, sóbrios e vigilantes em todo tempo. Porque Satanás, ele está ali de butuca. Ele é o nosso inimigo e ele quer acabar com a nossa raça. E lá em Apocalipse fala que nesses últimos tempos, ele está muito furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele sabe que o destino dele não tem nada que... Ele não vai mudar o destino dele. O destino dele já está declarado, já está decretado. É o lago de fogo e enxofre. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoa que ele puder junto com ele. Porque ele não quer sofrer sozinho. E assim, ele vai tentar o quê? Ludibriar as pessoas. Primeira coisa é colocar o sentimento de, como eu falei, a gente achar que está cheio de razão. As nossas... mas é porque eu aquilo, a justificativa do meu coração. Mas eu fiz isso por causa disso. Mas eu agi assim por causa disso. De maneira nenhuma. Quando a gente está justificando, nós estamos perpetuando o nosso pecado. A melhor coisa é reconhecer que errou, pedir perdão e voltar para o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque senão... Assim como esse filme mostra, o diabo ele vai minando aqui, minando ali, minando. Quanto mais a pessoa vai se afastando de Deus, mais o pecado vai se tornando insignificante na vida dela. Pode observar, as pessoas que vivem do jeito que bem quer, elas não têm nem noção do que aquilo que elas estão fazendo é pecado. Afinal de contas, elas estão curtindo a vida. Afinal de contas, estou aproveitando o momento, eu mereço, eu sou filho de Deus. Né? Que as pessoas, eu vou fazer isso porque eu mereço, eu sou filho de Deus. Mas pela Bíblia nós vamos ver que nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que amam e obedecem à vontade de Deus. Aquele que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então nós temos que estar atentos com a questão de rebelião. Todos que se rebelaram contra Deus, contra a lei, contra uma autoridade, todos se deram mal. Nós vemos, às vezes a pessoa pode falar de autoridade. Por exemplo, vamos olhar a vida do rei Davi. O rei Davi, Saul estava no poder. E nós vamos ver lá que, devido ao fato de Saul se rebelar também contra uma ordem do Senhor, Deus rejeitou ele como rei. E a partir dali, o Senhor mandou... Samuel ungir Davi como rei. E a partir dali, daquele momento, um espírito de inveja muito grande entrou no coração de Saul. E ele começou a perseguir para matar Davi. Porque ele matando Davi não ia ter como Davi pegar o trono dele. E em todo o tempo, foram mais de 15 anos Davi fugindo de Saul para não ser morto. E muitas vezes Deus permitiu que Saul estivesse ali como uma mira fácil na mão dele, que ele poderia matar Saul, mas ele falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, porque Davi, ele conhecia de autoridade, ele sabia que ele, de maneira nenhuma, ele poderia se rebelar contra uma autoridade do Senhor. E nós temos que vigiar, porque às vezes nós estamos nos rebelando contra uma ordem do pastor, nós estamos rebelando contra prefeito, rebelando contra a autoridade. Então tudo isso é rebelião. Então nós temos que vigiar o nosso coração e pedir perdão para Deus.
Porque o diabo, ele anda em derredor procurando alguém a que ele possa tragar. E quando é que ele vai tragar a pessoa? À medida que a pessoa vai pecando, 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 vai abrindo brecha, abrindo brecha, abrindo brecha, e vai dando legalidade para a obra das trevas entrar e o diabo fazer a obra dele na vida da pessoa. Então não é à toa que Pedro escreveu: sede sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilante. Então nós temos que estar atento. Cada um se conhece, cada um sabe onde pisa na bola, cada um sabe onde está errando. Então nós temos que estar com o nosso coração sensível à voz do Senhor. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e der ouvido a tudo. Nós vamos ver que é tudo, não é só aquilo que me convém, aquilo que eu concordo, aquilo que eu acho, é o dar ouvido a tudo. E é promessa do Senhor, essas bênçãos te alcançarão. E conforme nós vimos aqui no Salmo 78, tudo que o povo de Israel sabia que Deus tinha feito, as maravilhas, a provisão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus tirar aquele povo do Egito, 400 anos de sofrimento, e Deus veio com mãos fortes, tirou o povo do Egito, levando o povo para uma terra que manava leite e mel, Deus providenciando pão, providenciando água, providenciando alimento, a roupa não se consumia, os pés não inchavam e aquele povo não guardou a aliança de Deus e blasfemaram contra Deus. E aqui no 17 fala: mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Então nós temos que vigiar muito no nosso coração para nós não rebelarmos contra Deus em alguma situação. E nós temos que ficar atento, porque às vezes a gente fica pensando em coisas grandes. Às vezes, num simples descontentamento do nosso coração, nós podemos estar rebelando contra Deus. Como o salmista fala: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, todo dia, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque toda rebelião, ela traz sua consequência. Toda rebelião, ela vem com uma destruição na vida da pessoa. Assim como nós vimos aqui na Bíblia. Ninguém que se rebelou ficou impune. Todos sofreram. E além de mais, aqueles que morreram no deserto. Imagina naquela caminhada de 40 anos, sendo que aquele povo, no segundo ano, eles poderiam ter entrado na terra prometida. Aí Moisés manda os 12 espias, 10 voltam com aquele relatório negativo. Imagina, nós não vamos entrar, aquele povo vai destruir a gente, nós não vamos conseguir, Deus vai mandar a gente lá só para a gente morrer, vai matar tudo nós vamos ser alimento para aquele povo. E Josué e Caleb tentando mudar a mentalidade deles, mas o povo deram ouvido à negatividade, ao invés de dar ouvido àqueles que estavam crendo no Senhor. E por causa daquela atitude, aquele povo ficou vagando 40 anos no deserto. Depois vocês lêem lá em Números, tem todinho, acho que Números 28, relata todinho as paradas deles. Se não me engano, nesses 40 anos, foram 52 paradas que eles fizeram. Acampava, montava acampamento, levantava. Então, 52 paradas eles fizeram ao longo daqueles 40 anos. Tudo isso por causa da rebeldia. Tudo isso porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Então isso também pode acontecer conosco. Às vezes nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. Todos nós aqui temos uma promessa de Deus. Aquele que não tem uma palavra direta de Deus, nós temos a promessa de Deus para a nossa vida aqui. E às vezes a pessoa não tem paciência de esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Às vezes a pessoa não tem paciência e quer dar um jeitinho para a bênção de Deus. Aí lá no final a pessoa quebra a cara. Lá no final ela vai colher o fruto da desobediência. Porque a palavra do Senhor é bem clara, né? De Deus não se zomba.
Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas a palavra de Deus nos alerta em todo tempo para nós estarmos sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilante. Em todo tempo, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Quando nós vamos lá na história, para a gente ver esse mais um exemplo de resultado trágico de rebelião. Por exemplo, o povo, por causa da rebelião, aquela geração acima de 20 anos que saíram do Egito, não entraram na terra prometida. Os 603.550 morreram pelo deserto. Sansão, por causa da rebelião, ele morreu, acabou perdendo a vida dele. Começou a brincar com coisa sagrada. Nós temos também o profeta Eli. O profeta Eli, por ele não ter guardado, não ter ensinado os filhos dele a andar no caminho do Senhor, a temer a Deus, a fazer a obra do Senhor com excelência, num dia só morreu a família inteira do profeta Eli, sendo que Deus tinha usado Samuel para alertar. Eli, Eli, se você não consertar a tua casa, Deus vai acabar com a tua família. Se você, Deus ele não faz nada sem antes revelar a teus servos profeta. E tudo que nós precisamos está revelado aqui na palavra de Deus para nós. Então nós não estamos aqui nesse mundo à mercê. Deus tem um plano para nós e o plano dele está aqui. Por isso nós precisamos estudar a palavra. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti. Porque quanto mais nós vamos aprendendo a palavra, mais ela vai estar ali guardada no nosso coração e mais intimidade com o nosso Deus nós vamos tendo. E assim como esse filme mostra que o diabo ele vai entrando sorrateiramente. É um que tem hoje, o que tem amanhã, não dá nada não, e isso. Quando a pessoa vê, ela está mergulhada lá no lamaçal do pecado, aí ela já perdeu completamente a noção. A Bíblia fala assim que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que fala que não tem perdão? Porque, na verdade, a Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas aí, quando a pessoa não está nem aí mais com Deus, o Espírito Santo já não está habitando mais nela. Então, porque quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente acorda, dá aquela despertada, é o Espírito Santo. O que você está fazendo? É o Espírito Santo com hello. Então, nós vamos, Senhor, tem misericórdia. Mas aí, quando a pessoa não quer nem saber de Deus, o Espírito Santo já não está mais nela, então nada vai trazer a consciência dela que ela está errada. Então, por isso nós temos que estar vigiando em todo o tempo. Primeiramente, porque nós podemos morrer a qualquer momento, e se nós estivermos em pecado, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e se a pessoa estiver em pecado, no céu não entra pecado. Então, por isso que é em todo o tempo, nos voltando para Deus, buscando a presença de Deus, para que a gente não perca o que de mais precioso nós temos, que é a nossa salvação. Um caso também de rebelião contra o reino de Deus, nós vemos lá no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Ali a Babilônia tinha levado todo o povo de Israel cativo para lá. Foram mais de 3.500 pessoas que eles levaram, todos da nobreza, gente importantíssima do reino, foi levado. E um belo dia, o neto do rei Nabucodonosor estava fazendo uma festa. Depois vocês leiam o capítulo todo de Daniel, está lá no capítulo 5. O neto dele fazendo uma festa. E não contente, ele deu uma festa para 1.000 pessoas importantíssimas ali daquela época. Não contente com o que já tinham bebido, com o que já tinham festejado, ele não estava contente ainda. E o que ele fez? Ele pediu, porque assim, tudo que era de sagrado, todo tesouro que tinha na casa do Senhor em Jerusalém, eles tinham levado para a Babilônia. E naquela hora da festa, naquele auge da festa, o rei falou assim: traga os utensílios de Jerusalém para nós bebermos nele. Então trouxeram as taças de ouro, os objetos de ouro que eram usados no culto do Senhor.
que eram objetos que foram santificados ao Senhor para o culto a Deus. E ali eles começaram a beber e consagrar aos deuses deles. Naquela hora foi uma rebelião muito grande do neto do Nabucodonosor em relação a Deus. E naquele momento da festa, naquele auge da festa, por causa dessa atitude dele, vai aparecer uma mão na parede escrevendo. A Bíblia fala que o rei batia a palma com o joelho, a perna dele começou a tremer. Imagina só, que pavor. De repente, do nada, uma mão escrevendo na parede. Eu imagino alguns lá, eu já bebi demais, eu estou vendo coisa aqui nesse lugar. Quando a pessoa bebe muito, né? De repente, aquela mão escrevendo na parede, ninguém conseguia entender nada, ninguém conseguia decifrar o que estava escrito ali. E de repente o rei chama todos os sábios dele, todos os magos. O que está escrito aqui? Ninguém sabia. De repente a avó aparece lá, a mulher do Nabucodonosor. Olha, o seu pai tinha um homem lá dos caldeus que sabia interpretar. Aí vão lá chamar Daniel. Daniel naquela época já deveria ter seus 90 e lá vai cacetada. Aí quando Daniel chega, aquela escrita na parede era um juízo de Deus sobre a vida do rei, devido ao fato dele ter cometido aquela blasfêmia contra Deus, ele ter se rebelado daquela forma, utilizando os utensílios sagrados de Deus, que ele sabia que era sagrado, para fazer como oferenda ao Deus dele. 26, né, do capítulo 5 de Daniel. Aí Daniel vai interpretar para o rei. A palavra é mene, mene, tekel, parsim. Aí Daniel vai falar, olha, Deus está falando que pesado foi na balança e você foi achado em falta. Pesado foi. Verso 26, Daniel fala, essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado. Ó rei, e pôs um fim nele. E tekel quer dizer, você foi pesado na balança e foi achado em falta. E Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E o interessante, que na mesma hora que Daniel estava dando essa revelação para o rei, os persas estavam escalando as montanhas do palácio, eles desviaram o curso do rio Eufrates, invadiram o palácio. Naquela noite o rei morreu, a Babilônia caiu e ali o Império Medo-Persa começou a dominar. Então, para a gente ver o que uma rebelião pode fazer. Uma rebelião, ela coloca fim a uma vida, fim a um reinado, fim a um ministério, ela põe fim em qualquer coisa. Então, nós temos que ter um coração sensível à voz de Deus. Estar atento e vigilante para ver, para cuidar, para que nós não caiamos nesse pecado da rebelião, de achar que nós estamos cheios de razão e querer nos rebelar contra aquilo que está sendo imposto, contra aquilo que está sendo ensinado e achar que nós somos o dono da razão. E com isso, o próprio profeta falou para o rei Saul, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a Bíblia fala que os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus. Então, por isso nós temos que vigiar. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor tentando vos tragar. Então, meus amados, não é porque nós estamos aqui na igreja, estamos buscando a Deus, que nós estamos imunes a tudo isso. Sóbrio e vigilante, porque o diabo, ele vem sorrateiramente. Ah, mas você não é liderança? Você não pode fazer tal coisa? Ah, mas você não precisa obedecer tudo que é ensinado. Tudo coisa assim para levantar o nosso ego, levantar a nossa moral, para dizer que nós somos o cara. Sede sóbrio e vigilante. Porque assim como o filme mostra, né, Edmar? O diabo não vai mostrar a careta dele logo de cara. Bem bonitinho, sorrateiro, de mansinho, pegando aqui, pegando ali, minando lá. É igual um casamento. Um casamento não acaba da noite para o dia. É um negocinho aqui, um negocinho ali, uma falta de perdão lá, um deixou de fazer ali, e vai, chega uma hora, bum, explode. Mesma coisa ao diabo. Ele vem sorrateiro aqui, minando ali, e lá, e a pessoa achando que está cheia de razão. Ah, eu vou sair da igreja porque eu não concordo com isso. Ah, porque eu não concordo com aquilo, porque não deve ser isso, não deve ser aquilo. Cuidado com a rebelião.
Cuidado com a rebeldia. Toda rebeldia, ela traz destruição. E a Bíblia diz que a rebeldia, ela é como o pecado de feitiçaria. Lá em 1 Samuel, capítulo 15. Faz favor, coloca lá para nós, Davi. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Foi quando o rei Saul se rebelou contra Deus. Ele foi fazer o sacrifício, e isso era ofício do sacerdote, não do rei. Aí o profeta fala com ele assim, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou. Então, toda vez que nós nos rebelamos contra alguma coisa, automaticamente nós estamos nos rebelando contra a palavra de Deus. Nós estamos nos rebelando contra algo que o Senhor já determinou que fosse daquele jeito. E é muito sutil. É muito sutil, nós temos que estar atentos, porque o diabo ele vai vir de mansinho para a gente achar que está tudo bem, que não dá nada não, que não tem nada a ver, que não é bem assim. Quando vê, está lá a desgraça feita, porque é isso que a rebeldia traz na vida da pessoa. Traz desgraça e traz condenação. Como ele diz, né? A rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Já viram aquela pessoa que ela está obstinada a uma coisa? Você está falando não, está mostrando todos os contra para ela, que vai dar tudo errado, mas ela está ali obstinada, e a pessoa fica cega e ela vai, só a hora que tudo dá ruim, aí que ela vai acordar. Ai, por que eu não fui te escutar, né? Onde eu estava com a cabeça? Mas é porque o diabo cega a pessoa. O diabo cega a pessoa se acha na sua razão, a pessoa não consegue ter o entendimento, quando ela vê, vem a destruição. Por isso, meus irmãos, a palavra diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, nós como igreja, nós como povo do Senhor, em todo o tempo, sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilante, porque o diabo ele anda ao derredor, tentando nos tragar. E ele quer tragar quem? Aquele que está firme na igreja. Conforme o filme mostra, aqueles que estão lá perdidos nas drogas, perdidos na bebida, na prostituição, no alcoolismo, aquele lá já está na mão dele, ele nem vai perder tempo com aqueles, mas pelo contrário, ele vai estar dentro da igreja. Até uma vez um pastor falou assim, que ele é psicólogo, ele fica só observando os rostinhos, porque à medida que a gente vai recebendo uma palavra, nós vamos tendo uma reação com o nosso rosto. Se ele vê que a pessoa ficou meio assim, se a pessoa não aceitou, se a pessoa rejeitou no coração, ali ele vai procurando um meinho de estar minando a mente da pessoa para que ele possa alcançar o objetivo deles. Então vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Não vamos fazer como os israelitas que não deram ouvido à palavra do Senhor, e nós vimos que eles caíram na perfeita desgraça e condenação, levando todo aquele povo à morte. Vamos estar atentamente dando ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Vamos estar em todo tempo sóbrio e vigilante, para que o diabo, o nosso adversário, ele não venha nos pegar em nenhuma falta. Sabendo que Deus é por nós, nós temos que ter um coração sensível, e em todo tempo estar nos quebrantando na presença de Deus, para que a palavra fala, né, se aquele que tem pecado, basta confessar. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessar o nosso pecado, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, nós temos que ter um coração sensível. Às vezes você fala, pregou sobre rebelião, mas eu não me rebelo em nada. Imagina, eu nunca me rebelei. Só da gente pensar assim, nós já estamos pecando. Porque se Deus trouxe essa palavra para nós, ela é para nós. É para nós estarmos atentos, sóbrio e vigilante. Às vezes o pastor traz uma palavra, essa palavra não é para mim não, é o fulano que tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Se nós estamos aqui é porque essa palavra é para nós.
todo culto, de verdade, eu quero trazer uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, mas é isso que Deus dá. Glória a Deus que o Senhor está nos corrigindo. Glória a Deus que o Senhor tem nos exortado. Glória a Deus, porque assim nós vamos estar atento e vigilante em todo o tempo. Porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja da última hora, e Jesus mesmo falou para que a gente vigiar, porque senão, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra ainda? Porque o que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos? Tudo entrando numa mesmice. O que tem isso, o que tem aquilo? Como se diz, o errado se tornando certo, o certo se tornando errado, e o mundo caminhando tudo numa mesma visão. Mas nós temos que entender que Deus, ele não muda. Deus, ele não vai se adequar com o mundo de hoje. Pelo contrário, as pessoas é que têm que se adequar aos padrões do Senhor. Por isso que Paulo escreveu, renove a vossa mente com a palavra de Deus. Então nós não podemos entrar nessa onda do tudo bem. Nós sabemos pela Bíblia que não está tudo bem, não. Só está tudo bem quando tudo está de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que estar em todo o tempo sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilante. Atentando, porque Jesus nos alertou. Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra ainda? Por que Jesus falou isso? Porque vai acontecer tanta coisa ainda, que a pessoa vai falar assim, é verdade, né? Não precisa ir para a igreja, mas não, para que ir para a igreja? E é isso que Satanás vai minando a mente da pessoa. Não precisa mesmo não. E a gente vai entrando nesse... Faça você mesmo a tua alegria, faça você mesmo a tua felicidade. E assim, ao invés da igreja influenciar o mundo vai influenciando a igreja e vai ficando oba-oba, e vai ficando tudo bem, e vai ficando exatamente do jeito que o diabo quer. Mas vamos estar atentos à palavra de Deus. Vamos estar sóbrio e vigilante para que nós não sejamos pegos de surpresa, conforme Jesus fala lá em Marcos 13. Então, essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos estar com os nossos corações sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis às ordens de Deus. Para fazer como salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, versículo... Deixa eu achar aqui. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, nós temos que estar sensível, saber que nós não somos perfeitos, saber que nós somos falhos, e saber que nós precisamos ter um coração sensível à voz do Senhor. Salmo 139, verso 23, Davi, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma rebelião. Vê se há em mim algum descontentamento. Vê se há em mim algo que está indo contra o teu querer. Então nós temos que estar sensível à palavra de Deus. Sonda, meu Deus, sonda o meu coração. Todo dia, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Porque o diabo quer que a gente pense que nós somos a mil maravilhas. Quer que a gente pense que nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos, nós somos os caras e está tudo bem conosco. Mas em todo tempo, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Não é porque nós estamos na igreja que nós somos perfeitos. Pelo contrário, aí que sim que nós temos que, sem santificação, ninguém verá a Deus. Todo dia lutar contra a nossa natureza e todo dia, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus? Ó Deus, nossa, como ficou escuro. Ó Deus. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Fala, Senhor, sonda o meu coração. Se coloca no lugar do neto do Nabucodonosor. Se coloca no lugar do neto do Nabucodonosor. Se a palavra de Deus viesse para você, Deus chegasse e falasse, pesado você foi na balança. Pesado você foi na balança.
Como estão os teus pensamentos? Como estão as intenções do teu coração? Aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem murmurado. Se Deus fosse pesar o teu coração na balança hoje, assim como foi pesada a vida do neto de Nabucodonosor, você seria encontrado em falta ou estaria tudo ok com Deus? Pesado foste na balança. Para ele a palavra foi: pesado foste na balança e você foi encontrado em falta. Então, essa noite, para nós refletir aquilo que tem passado pelo nosso coração, aquilo que nós temos pensado, porque Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece tudo que está dentro de nós. Não adianta a gente querer mentir, nós podemos mentir para o nosso próximo, dizendo que está tudo bem. Mas quem conhece o nosso coração é o Senhor. Então, nessa noite, Deus está falando. Pesado foi na balança. E como está o teu coração? Como está o teu coração? Então, vamos nos colocar nosso coração diante de Deus. Você conhece como você tem vivido, você conhece aquilo que você tem falado, você sabe daquilo que você tem murmurado. Por isso, independente se você está cheio de razão ou não, porque na Bíblia não existe. Mesmo que nós estejamos cheios de razão, nós temos que perdoar. Mesmo que nós estejamos cheios de razão, nós temos que liberar perdão, independente se fomos ou nós ofendemos. Perdoar os que têm ofendido. Liberar perdão em todo o tempo. Para que nós não sejamos encontrados em falta. Lembra da palavra que Deus deu para o neto do Nabucodonosor, que eu esqueci o nome dele agora. Pesado foste na balança, encontrado em falta. E naquela noite ele foi morto, ele perdeu o reinado, a Babilônia caiu por terra e a partir daquele dia deu início ao Império Medo-Persa ali na região do Oriente Médio. Então, para nós ver o que a rebeldia pode fazer na vida de uma pessoa. A rebeldia só traz destruição, porque a pessoa vai estar totalmente contra Deus e não vai ter como Deus trazer cura, não vai ter como Deus trazer bênção, não tem como Deus trazer prosperidade, porque aquela pessoa está andando na contramão do Senhor. Então coloca teu coração na mão do Senhor essa noite. Eu tive um sonho essa noite e eu amanheci, acordei assim, mas muito incomodada. Fui para a presença do Senhor achando que era só para mim, mas eu sei que o sonho era a igreja. E nesse sonho eu me encontrei numa sala de reunião, uma sala muito grande e que representa a igreja do Senhor. Lá estava nós, a igreja, sentados, o Senhor Jesus, mas também estava Satanás sentado. E Jesus virou e falou assim: olha isso. O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. E sabe por que ele fez desse jeito? Ele está aqui para me acusar diante da igreja. Para me acusar. Porque eu dou, mas vocês abrem as mãos. Aí o Senhor falou assim: eu coloco pão na tua mesa todos os dias, mas vocês muitas vezes ficam procurando como o povo procurou. Queria mais e mais, falando do povo
no deserto, que não se saciava com aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor dava a cada dia. E ali, conforme o Senhor ia falando, o Senhor Jesus falando, bravo com a igreja, mas Satanás acusando, dizendo: eu cego o entendimento daqueles que oscila na igreja. E nisso o Senhor voltava a falar: mas a sabedoria e o conhecimento e a palavra de vida é minha. Então ficou. E eu chego aqui e eu ouço o Lu fazer a abertura do louvor, falando de pessoas próximas, e ele falava da menina que ele e os amigos começaram a falar de Deus novamente, de uma pessoa desviada. Aí o Senhor Jesus falou assim para mim: viu? Entendeu? Do que eu falei com você no sonho, viu o que eu mostrei para você no sonho dessa noite? Vocês têm. Então, o Senhor falou essa noite para nós, para sermos sóbrios e vigilantes, para nós estarmos atentos, porque este é o tempo. O Senhor, Ele tem falado para nós, num pequeno grupo aqui, de avivamento, e é aqui, Ele afirma, que já nasceu esse avivamento. Mas o diabo vai continuar acusando enquanto nós não estivermos satisfeitos com aquilo que Ele tem feito, satisfeito com a palavra que Ele tem dado, a porção. O Senhor tem dado uma porção dobrada do teu espírito de vida, de abundância. O Senhor tem feito dar fruto num lugar de, às vezes, até terroso, porque Ele tem confiado. Amém, queridos? Essa é uma palavra de vida, essa é uma palavra para desperta mesmo tu que dormes. Essa é uma palavra para você, para mim, fugir da aparência do mal. O Senhor continua dizendo: para de tocar naquilo que é meu, para de tocar naquilo que é sagrado, sem antes se consertar no meu altar, sem antes se alimentar da minha palavra, sem antes se prostrar e falar comigo. Para, e o Senhor diz, porque eu, o Senhor, sou fiel para cumprir aquilo que prometi. Amém? Aleluia. Nós graças te damos por essa noite, Senhor. Estamos indo, Senhor, na certeza, Pai, que o Senhor, Pai, nos abençoou, Pai, com a tua palavra, Senhor. E que assim, Pai, o Senhor, Pai, venha tocar, Senhor, a vida de cada um dos seus, Pai, que se façam presentes, Senhor, daqueles, Pai, que não puderam ouvir, Senhor, por algum motivo, Senhor, que a tua bênção, Senhor, seja, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. A tua bênção, Senhor, que realiza, Senhor, a paz do teu Espírito, Senhor, a alegria, Pai, do teu Espírito, Senhor, e a prosperidade, Senhor, venha ser sobre cada um, Pai, e cada um dos seus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, levá-los, Pai, em segurança, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. E nos dê, Senhor, um final de semana, Senhor, abençoado. Ainda temos amanhã, Senhor, por trabalho. E
Que seja, Senhor, dias, Pai, maravilhosos, Pai, na Tua presença, Senhor. E que o Senhor possa mesmo, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, nos levar, Pai, a ansiar mais de Ti, Senhor. A ansiar mais de Ti, Pai. A sermos, Pai, cheios, Pai. Cheios, Pai, da Tua presença, Senhor. Porque, Pai, se foi dado, Pai, a essa jovem, Senhor, e ela se despertou, Senhor, voltando para a Tua presença, descendo as águas, Senhor, e voltando, Pai, para a Tua casa, Senhor. É como é a ovelha, Pai, que o Senhor Jesus voltou para trazer, Senhor. E assim, Pai, nós só damos o que nós temos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, dá-nos, Pai, sabedoria, discernimento, Senhor, e conhecimento do alto. Em nome de Jesus é que eu peço, Pai, para a Tua igreja. Amém, queridos? Que dá uma salva de palmas para o Senhor e abraça o teu irmão do lado, em nome de Jesus.